Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Vamos falar hoje de mais um livro que tem nos ajudado a nos evoluir e podemos aqui compartilhar com vocês. E hoje o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Inclusive, esse livro foi escrito, a primeira edição dele, em 1937, né? E até hoje ele é um dos livros mais vendidos aí da atualidade. É muito legal, bem interessante, muito conhecimento, muito aprendizado e vale super a pena essa dica. E como somos seres influenciáveis, olha aí a importância de a gente saber quais são esses amigos e como fazer esses amigos para nos tornar aí, para mais evoluirmos. Tanto nós evoluirmos e como a gente pode ser melhor e evoluir os nossos amigos. E aí aqui ele deixa claro, né, que nós podemos sim, né, nos tornarmos uma pessoa mais sociável. Então assim, esse livro ele fala bastante, né, de como nós podemos melhorar como seres humanos, tornarmos umas pessoas mais sociáveis, mais amigáveis. Então ele é um livro assim, que ele trabalha a fundo a ideia realmente de você ser melhor como pessoa, como ser humano. E vamos fazer a resenha deste livro aí para poder aí contribuir para a sua evolução também. Facilitar aí. Olha aqui, o professor William James de Harvard costumava dizer que o homem médio desenvolve apenas 10% da sua habilidade mental latente. Esse professor William James aí foi um dos grandes estudiosos, né, das nossas capacidades. Ele chegou à conclusão que nós seres humanos usamos apenas 10%, até 10% das nossas capacidades neurais. Fala aqui também. No auge de sua atividade, John Rockefeller declarou que a habilidade para lidar com as pessoas é um produto pelo qual se paga como pelo açúcar ou café. E eu pagarei mais por essa habilidade, disse Rockefeller, do que por outra qualquer debaixo do sol. Só para te falar quem foi o Rockefeller, né? John D. Rockefeller, né? Ele foi o homem mais rico do mundo na época que ele era vivo. Então assim, esse livro, como foi publicado nesse período de 1930, então assim, nessa época ele era o homem mais rico do mundo. E assim, ele deixou claro, né, que a habilidade de se comunicar é um dos fatores mais importantes que faz você realmente prosperar. Então assim, a socialização ela é muito importante. Certa vez, passei quase 2 anos escrevendo um livro sobre discursos em público e por várias vezes fui obrigado a voltar de tempos em tempos para relembrar o que eu escrevi no meu livro. A rapidez com que esquecemos é assombrosa. Assim, se quiser obter deste livro um benefício real e decisivo, não pense que passar apenas uma vez superficialmente pode ele será suficiente. Por isso é importante entender que um livro, eu costumo falar que eu não leio um livro, né? Eu estudo o livro. E estudar o livro é realmente criar o hábito de fazer anotações, fazer marcações e voltar sempre que achar interessante, rever, né? Dar uma repaginada, porque com isso, né, nós temos, como diz ele aqui, né, nós temos a facilidade de esquecermos o que nós estamos lendo. Então, a repetição, né, ela vai te ajudar muito. Então, é a dica muito importante que eu também costumo praticar. Deixe tudo anotado. Não há meio mais capaz de matar as ambições de um homem do que a crítica dos seus superiores. Nunca critico quem quer que seja. Aqui ele fala muito, né? Ou seja, de como você ser melhor. E uma das formas de você ser melhor é não criticar. Ou seja, realmente você vai matar a criatividade de qualquer ser humano. Então a crítica ela é muito perigosa. Então devemos evitá-las. Vamos aprender a ser mais observador e ouvintes, que acho que é a dificuldade maior de nós, seres humanos. Então, a crítica não evolui. O que evolui é o observar e o ouvir. A diferença entre o elogio e a bajulação é simples.
Um é sincero e a outra é falsa. Um vem do coração, a outra da boca para fora. Um é altruísta, a outra é egoísta. Um é universalmente admirado, a outra é universalmente condenada. Não tenha medo dos inimigos que o atacam. Tenha medo dos amigos que o bajulam. É muito, né? Parece ser bem sutil essa diferença, né? Mas se você entender que existe, né, um grau de diferença entre você ser um amigo e você ser um bajulador, você ser um admirador e você ser um bajulador. Então, assim, ficam umas dicas aí para nós observarmos com mais detalhe, né? Quem são as pessoas que estão no nosso entorno ali? Realmente são amigos verdadeiros ou são bajuladores? Então, assim, ele dá várias dicas aqui bem legais que realmente faz clarear, né, o nosso entendimento com relação a esse princípio. E ser amigo não é uma coisa forçada, é algo realmente natural. Então fica fácil de identificar se é um bajulador ou se realmente é um amigo sincero. Emerson dizia, Ralph Emerson, todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nesse particular eu aprendo dele. Olha que interessante, né? Olha que olhar mais assim, mais sublime. Então, quando eu olho para uma outra pessoa, para um outro ser humano e tenho uma consciência que ele sabe mais do que eu em algum contexto, isso me permite a evoluir. Então, assim, é um olhar assim muito sublime, você olhar para o outro ser humano e entender que eu posso aprender com ele, né? Independentemente qual é a área, o que ele faz. Então é esse olhar, esse sentimento que nós devemos carregar dentro de nós. É por isso que é bom a gente ter a consciência de a gente estar sempre aprendendo. Por isso a importância de o observar e de o ouvir. Porque se a gente já fala, eu já sei, ou aquele assunto ali não me interessa, a gente deixa de aprender alguma coisa, mínima que seja, a gente deixa de aprender. Então, a partir de agora, se puder, né, se queira e evoluir, tem esse hábito de ser ouvinte e de observar. É isso aí. Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Essa verdade é tão simples, tão evidente, que todos os homens deviam conhecê-la imediatamente. E, entretanto, ignoram-se 90% das pessoas em 90% das vezes. Infelizmente, é um hábito, né, que não faz parte, né, da grande maioria das pessoas. Infelizmente, nós precisamos nos colocarmos no lugar da outra pessoa, porque só assim eu consigo entender o ponto de vista da outra pessoa. E com isso, entra o respeito, né? Você entra ser uma pessoa menos crítica, né? Menos julgativa. Então é muito importante você realmente se colocar no lugar da outra pessoa. Isso aí. Se quiser que as pessoas gostem de você, se quiser aprofundar verdadeiras amizades, se quiser ajudar as outras pessoas e ao mesmo tempo ser ajudado por elas, procure lembrar-se deste princípio. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. É muito importante, né? Ou seja, você não... É assim que nós nos socializamos, né? Você percebe, quando eu chego em um ambiente, né, que eu estou interessado no que a outra pessoa tem a dizer, com certeza ali começa um relacionamento, né? Eu não estou apenas falando dos meus princípios, do que eu quero, mas e sim realmente interessado. Quando eu falo interessado, temos que ser realmente genuíno, né? Realmente interessar pela outra pessoa. Com isso, nós conseguimos muito facilmente manter ali e criar um relacionamento saudável. É o escutar. Inclusive, há diferença entre o ouvir e o escutar. O ouvir é o ato da nossa audição, eu ouço. Agora, o escutar, a gente usa as nossas emoções, a gente se envolve com a outra pessoa. Isso sim que é verdadeiramente escutar. Escutar. Ações falam mais alto que palavras, e um sorriso diz: gosto de você, você me faz feliz, estou satisfeito por vê-lo. É interessante, né?
Quantas vezes nós não vamos em algum ambiente, em algum estabelecimento comercial e a pessoa que está do outro lado, infelizmente, não tem essa simpatia, esse sorriso e com isso acaba nos afastando. Você dificilmente você vai retornar a um ambiente que você não teve esse acolhimento. Então assim, o sorriso ele abraça, né? Nos abraça, então acolhe, então é muito importante realmente criar esse hábito, né, de ser realmente uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. E é tão simples. Olha que simples a gente dar um sorriso e faz toda a diferença. Então, se você quer realmente aproximar, e sempre lembrando, tudo genuíno, não forçado. Agora eu vou sorrir para as pessoas se aproximarem. Um sorriso falso. Não, porque o nosso corpo fala, a gente demonstra se isso é genuíno ou não. A gente observa, né? Faça genuinamente, dê um sorriso, faz toda a diferença. É até bom para nós. Aí são pesquisas que mostram que a pessoa que sorri, ela é mais saudável, mais leve, mais saudável e feliz. Olha isso. Todos buscam felicidade no mundo e existe um caminho certo para encontrá-la. Olha, interessante, né? Ele dá umas dicas aqui realmente assim, transformadoras. Então, a dica realmente é você estar atento, né? Atento com a outra pessoa, respeitar, ser menos crítica, né? Então, assim, são dicas realmente valiosíssimas. Isso, vamos praticar. Os antigos chineses eram bastante sábios nos caminhos do mundo, e tinham um provérbio que você e eu devíamos cortar e colar em nós. É mais ou menos isto. Um homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja. O que a gente acabou de falar, né? Então, assim, é você realmente ser essa simpatia, né? De uma forma genuína, com certeza, né? Você torna-se uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais sociável e, consequentemente, mais próspera, né? Que é realmente o nosso objetivo, nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores. Isso é uma facilidade, é uma ferramenta que nós podemos usar a nosso favor, que todos têm, que é o quê? Um sorriso. Então faz toda a diferença a gente dar um sorriso, bom dia, boa tarde, então isso faz a diferença. Tá? Não é claro, mas não é todo dia que a gente tá assim, né, de bem, né, mas vale a pena esse esforço, vale a pena, até o seu estado interno muda quando você dá um sorriso para você mesmo. Olha na frente do espelho e dê um sorriso. Bom dia. Sou feliz. Eu sou feliz. Faz muita diferença. Faz esse teste. Quebra, né? Muda o seu estado interno. Faz esse teste. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente? Existe uma lei para isso. E a lei é a seguinte: fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. Dá importância, né, para outra pessoa. Que infelizmente nós temos um péssimo hábito de querer, quando eu me aproximo de alguém, eu quero falar de mim. Eu já começo a falar das coisas que eu quero, do que eu não gosto, do que eu gosto. E nunca, né, devemos fazer isso. E sim, nos interessarmos pela outra pessoa, né? De que forma que você gosta. Então, quando eu me preocupo com a outra pessoa de uma forma genuína, com certeza a conversa flui, tudo facilita. Então, assim, por quê? Porque eu me mostrei importante, dando uma importância para a outra pessoa. Então, é a chave. Quando eu me preocupo com a outra pessoa de uma forma genuína, com certeza a coisa vai fluir e a amizade ela nasce e é sustentada de uma forma genuína. Por isso precisamos praticar, ouvir mais e falar menos. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas. Eu acabei de falar, né? Então, assim, quando eu me preocupo de uma forma genuína com a outra pessoa, com certeza, né, você vai manter ali um equilíbrio, manter um nível de socialização de uma forma genuína, com certeza não tem como dar errado. Então, o objetivo deste livro é realmente a gente ser pessoas mais amigáveis, ou como conquistar pessoas amigáveis. Ele dá dicas aqui muito interessantes. Inclusive, eu vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser mais informações sobre esse livro. Olha o que ele diz aqui. Ele vai dar 6 princípios para tornar-se uma pessoa mais amigável.
São princípios assim, bem bacana para a gente seguir, simples e fácil. Olha só a facilidade. Primeiro, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. De novo, né? Ou seja, de uma forma genuína, com certeza, né? Você tem que ter essa sensibilidade. E é o que ele diz aqui, né? Você tem que ser genuíno, né? Não ser um bajulador. Eu não posso me aproximar de uma pessoa, né? A dica é não se aproxime de uma pessoa de uma forma bajuladora, ou seja, querendo só tirar proveito. Seja realmente genuíno, seja sincero. Mostre que você está interessado na outra pessoa. E o segundo princípio é sorria. A simpatia, ela abre portas, né? Então, o sorriso, ele é a porta de entrada, né, para qualquer ambiente que você vai. Então, experimenta. Você chega em algum ambiente sorrindo, com certeza você vai ser bem acolhido. E o terceiro princípio seria: lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Isso daqui também é um hábito para quem não tem, para quem tem, parabéns. Eu tenho esse hábito de perguntar o nome da pessoa. Por quê? Porque eu me sinto bem quando uma pessoa fala o meu nome. Olha, Vânia, você gostou, Vânia? Ou senhora Vânia? Tudo bem, Vânia? Na verdade, como ele diz aqui, né? É a palavra mais doce que nós temos quando é só pronunciado o nosso nome. Então, criar esse hábito, se nós não temos, ele é muito importante, né? Porque você facilita, né? Você abre as portas, você acolhe a pessoa quando você chama ela pelo nome. Fica a dica, essa dica é bem importante. E o quarto princípio é: seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Quando você usa essa ferramenta, usa essa técnica, você quer manter ali uma conversa, um diálogo, experimenta essa técnica, pergunta sobre ela. Lembre-se de uma forma genuína, isso é muito importante. Então, o quinto princípio: fale de coisas que interessem a outra pessoa. Também é muito importante, né? Porque o ouvir é muito bom. Só que o que você vai falar para ela tem que ser algo que seja acolhedor para a pessoa, não simplesmente criticando, né? Isso é desgastante isso. Ou seja, tem pessoas que ela tem essa habilidade, infelizmente, né? Quando vai falar da outra pessoa, geralmente é com uma crítica e nunca com um acolhimento, assim, nunca com uma coisa agradável para o ouvido da outra pessoa. Vale a pena. E o último princípio, que é o sexto: faça a outra pessoa sentir-se importante, faça com sinceridade. Nós acabamos de falar, né? Faça de uma forma genuína. Então, ela é muito importante. Nós sermos sinceros, verdadeiros, né? Isso realmente é a chave aí desse princípio desse livro, você ser realmente verdadeiro. Então, o objetivo dele é como fazer amigos. Na verdade, primeiro nós temos que ser esse amigo, é isso que ele ensina, né? Resumindo... Você ser, para depois você ter. Isso, então primeiro seja esse amigo, que com certeza você sendo esse amigo, você vai conseguir ter mais amigos aí próximos de você. Realmente espero que esse livro tenha contribuído para a sua evolução, essa resenha, né? E se você, como a Vânia disse, quiser mais informações, adquira, né? Vai deixar o link aqui abaixo. É muito assim, vai te evoluir muito, vai abrir o seu entendimento assim de uma forma milagrosa. Pelo menos para mim foi assim, para nós, né? E tem nos ajudado muito. Espero que essa resenha tenha sido interessante para você e nós nos vemos na nossa próxima resenha. Isso mesmo, até lá!